Bom, estamos no ar. Meus amigos, hoje é dia 5 de março, 20 horas e 16 minutos. Cá estamos, Dr. Jefferson Fischer. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal, nós estamos aqui para fazer uma conversa, de alguma forma, emitir a opinião do nosso escritório, do nosso time, né, com relação a esse momento trágico ao qual nós estamos vivendo. Aí nós estamos aí numa segunda fase de pandemia, cepa nova, uma questão de desencontro de ideias entre os governos e a gente que está no meio da advocacia, que milita, que faz a advocacia raiz. A gente está vendo os nossos clientes, as pessoas que nos procuram cada vez mais aflitas, cada vez mais angustiadas, sem saber o que fazer, para onde correr, é o caos, né? E a gente se sente na obrigação, né, dentro daquilo que a gente tem de compromisso social, obrigação de devolver à sociedade um pouco do conhecimento, de externar o que a gente pensa para este momento, né? Nós temos um momento que nós estamos vendo a saúde com a educação em conflito. Isso atinge desde escolas públicas, escolas particulares, milhares de pais e mães que confiam nessas escolas para a educação dos seus filhos, que precisa deixar os filhos em algum lugar, Jefferson, para que eles possam trabalhar, inclusive em muitos casos profissionais de saúde, profissionais de enfermagem, técnicos, médicos, que são pais e mães e que não tem com quem deixar as crianças, né? Uma situação bastante complicada. Soma-se a isso agora esse fechamento imposto por estados e municípios. Em Cotia, que é a cidade que nós temos a matriz do escritório, o fechamento, segundo o decreto do prefeito, vai até abril, né? E isso se estende para salão de cabeleireiro, academia, restaurantes, e a gente não tem notícia de nenhuma contrapartida, né, de estados e municípios para apoiar esses pequenos empreendedores. Então, assim, como é que fica tudo isso, né? Aí soma-se a toda essa tragédia, a questão do desemprego, a questão das mortes que estão aí, infelizmente, num número bastante alarmante, né? E a gente precisa, de alguma forma, ter luz, né? Por onde caminhar, por onde a gente pode ir no meio dessa pandemia. Acho que, em síntese, né, a ideia nessa noite, quem puder compartilhar a nossa fala, né? A gente, para quanto mais pessoas chegarem, melhor, porque são instruções. A ideia é a gente procurar dar conhecimento, né? Explicar, por exemplo, qual é o direito do cidadão diante dessa situação, né? A gente está vendo diariamente pessoas se queixando, alguns portais aqui na cidade, por exemplo, de Cotia, toque da cidade, pessoas que se queixam que não têm acesso a um UTI, né? Às vezes o ente querido está no hospital, que não tem condições de promover um atendimento mais complexo de saúde, a pessoa não sabe o que fazer. Então, assim, a pauta é bastante extensa, mas nós vamos procurar, né, sintetizar e procurar dar informação para o cidadão de qualidade. Certo, Sr. Jefferson? Positivo. Como é que você vê esse cenário de Covid, companheiro, agora com esse travamento, toque de recolher? Então, em tese, acho que a partir das 20 horas até as 5 da manhã, as pessoas têm que ficar em casa, não tem, recomenda-se, vai ser multado, vai ser preso se sair. Como vai ficar essa situação, querido? Vamos lá. A princípio, essa discussão, na verdade, de toque de recolher, pelo que a gente tem observado e analisado, ela é mais uma recomendação, né, que o governo do estado faz, e a implementação de uma obrigação, no caso, ela poderia ocorrer se o município em si fizesse uma lei para que naquela região, naquele território especificamente, por conta de questões até de que a gente chama de competência, né, que a gente chama que é o limite de quem manda onde, ele teria que legislar e tratar esse assunto do ponto de vista do Poder Executivo Municipal, para que houvesse ali uma imposição de multa, uma obrigação ou um toque de recolher que seja aos cidadãos do local. Todavia, gente, como é uma recomendação, não é uma obrigação, tá? E eu vejo com maus olhos, para ser sincero, essa questão de toque de recolher, porque a gente está vendo aí nessa condição de pandemia
que, na verdade, nem tudo que o governo do estado está fazendo, que o governo federal está fazendo, nem tudo é voltado especificamente para a saúde pública. Porque a intenção, muitas vezes, é eleitoreira, é política, né? Então, você vê a hora que o governador do estado coloca aí uma fase vermelha, mas ele não proíbe, por exemplo, os jogos de futebol de ocorrerem, né? Então, porque a gente não vai proibir aqui as atividades esportivas, porque existem outras situações que a gente pode garantir uma alegria para o cidadão. Mas espera aí, gente, a questão não é o recolhimento por conta de saúde. Se é recolhimento por conta de saúde, então, a atividade esportiva, mesmo com todos os cuidados, em tese não haveria uma aglomeração ali? Quantas pessoas estão dentro do jogo de futebol ali, né? Então, se a questão é saúde, de fato, então ou é para todo mundo ou é para ninguém. A gente estava até discutindo, conversando esses dias, eu e o senhor, doutor Michel, com relação à questão dos professores, né? Que agora parece que o Estado recuou e manteve aí, a princípio, suspensas as atividades escolares. Gente, sinceramente, é assim. Porque o servidor público, muitas vezes a gente ouve, o servidor público é taxado de vagabundo porque não quer ir trabalhar. Está na hora de trabalhar. Porque está em casa, está recebendo e não está fazendo nada. Gente, vocês vão me desculpar. Se vocês pensam assim, eu discordo, com todo respeito, tá? Porque, primeiro ponto, para você querer que um trabalhador se exponha a um risco, você tem que dar o EPI necessário. Você tem que dar o suporte para esse trabalhador para que ele não se contamine. Ou para que seja amenizado ali os riscos de contaminação. E a gente sabe, a gente conhece, a gente que vem da periferia, que vem das comunidades, a gente sabe que o ensino, que o Estado, que os municípios, eles limitam muito a questão até de higiene, de saneamento básico. Então, se não tem saneamento básico em alguns lugares, você não tem condição de manter a saúde dos teus profissionais, por que você vai deixar teus profissionais trabalharem? Você vai obrigá-los a trabalhar, né? E aí a gente chega naquela questão de que o pessoal tem perguntado muito para a gente, né? E aí? Se eu vou trabalhar, eu sou obrigado a trabalhar, é acidente de trabalho? Nesse caso, seja em escola pública, seja em escola privada? Então, nós entendemos, a partir desse ponto de referência, desse ponto de vista, que de fato é um acidente de trabalho. Porque se ali não há uma forma, um planejamento, ou nem um asseguramento das condições básicas de trabalho, então o empregador, que seja o Estado, que seja o empregador, o empreendedor, o empresário, se ele não oferecer isso para o funcionário dele, ele está incorrendo um sério risco aí de sofrer uma ação trabalhista, uma ação contra a fazenda pública, no caso do Estado, dos municípios, por conta da sua inação, por conta da sua irresponsabilidade em fornecer ali coisas básicas para os seus profissionais, né? Então, esse cenário de pandemia é muito contraditório, porque ao mesmo tempo que o governador faz tudo isso, até agora eu não vi ninguém reclamando dos bailes funks, ninguém fazendo fiscalização dos bailes funks nas comunidades, nas periferias mais simples. Eu não vi ninguém fechando nenhum estabelecimento após o horário, principalmente aqui em Cotia mesmo, tinha rodo até esse tempo atrás, né? Funcionando depois do horário. Então, assim, ou a gente toma postura, vai fechar por conta de saúde, então fecha por conta de saúde e todo mundo fecha. E, consequentemente, eu entendo que seja justo e correto que se o Estado determina que o empreendedor, que o empresário faça o fechamento do seu negócio, que o Estado possibilite que esse empreendedor possa pagar suas contas. É o mínimo, gente. É o mínimo. A gente está vendo aí, doutor Michel, que vai ter muita gente que vai ter um baita prejuízo por conta dessa situação política. Não se confunde com questão de saúde. Você sabe, Jefferson, que eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu sou muito simpático a ter medidas que procurem garantir o mínimo de saneamento para que a gente tente vencer essa doença, uma vez que a vacinação não está vindo. A gente está vendo o governo federal,
o governo dos municípios batendo cabeça, né? Ainda hoje, eu estava vendo que os municípios formaram um consórcio para comprar vacina. Antes, essa questão do governo federal não tem velocidade, né, para comprar e vacinar com alguma celeridade. Aí você soma essa questão do governo federal, o governo, vamos colocar São Paulo, né, o Dória com o Bolsonaro, toda hora um trocando farpa com o outro, só que no meio do caminho estamos nós, né, sem vacina. E a vacina, ela da forma como está sendo apregoada, é a única forma de nós sairmos da crise. Exatamente. Né? No meu ponto de vista, até estava comentando hoje com a minha esposa, o início da normalidade irá ocorrer quando os professores, né, na rede municipal, na rede estadual, começarem a ter vacina, porque aí você começa de fato a ter condições de abrir a educação e a vida começa aos poucos voltando ao normal. Enquanto está se vacinando pessoas com 80 anos, com 90 anos, gente, na hora que você chegar na camada de 70 anos, essa camada seguramente ela dobra, né? Quando vai para 60 anos, ela triplica. Então, assim, o grosso da população brasileira está ali na faixa de 40 para 60 anos. Então, assim, a população vai ter um peso muito complicado. E aí o Jurandir está colocando aqui, Jefferson, uma coisa interessante, é um colega, na realidade, e os ônibus que ficaram pior como sardinha, é uma vergonha. Então, assim, aí você agrava todo esse quadro que ele, às vezes não corresponde à realidade. Então você está segregando, mas você não está vendo o Estado, por exemplo, fiscalizando as empresas de ônibus, ter concessão, que estão todas nesse período de crise com a sua movimentação usual, mas o ideal seria, se você pegasse um ônibus com a capacidade de 40 lugares, que 20 lugares não tivesse ocupado. Exatamente. A gente sabe que a lógica não é essa. Inclusive, até tem uma certa coisa que é um tanto complexa, que é você ter um ônibus cuja capacidade de pessoas em pé ela vai ao extremo, as pessoas sentadas também vai ao extremo, e o cidadão que se vire. Então, assim, com janela fechada, sem estrutura. Então, é complicado. Isso se repete no trem, no metrô, e a gente não sabe onde vai parar. Eu até compartilhar aqui com o pessoal aqui de São Paulo, Jefferson, que acho que eu creio que é o nosso público, que é a maioria que assiste, o Rio Grande do Sul, a gente aqui tá preocupado com bandeira vermelha, né? Pois os gaúchos, eles estão com bandeira preta. Nossa. Tá? O Rio Grande do Sul está com bandeira preta até o próximo dia 21 de março. A situação lá extremamente alarmante. Eles estão aí com containers para poder até armazenar corpos, porque não tem mais lugar para pôr. Tá? A situação lá está bastante grave, né? E é um estado que é um estado dos mais ricos do país, embora com crise econômica, etc., mas é um estado que tem uma estrutura boa, né? Uma população muito ordeira, mas que está passando um apuro nessa fase de pandemia. Então, assim, a gente aqui em São Paulo tem que ter cuidado porque os gaúchos eles estão na fase preta, né? E a gente tem que torcer para que esse quadro aqui não se repita no nosso estado e a gente possa ter condições. Eu acho que é importante, Jefferson, esse live que nós estamos fazendo para os empreendedores, porque é uma coisa que me preocupa também. Você está vendo que da primeira vez que teve a trava, né, por trás da trava tinha um calço. Então, que era a possibilidade de você suspender contratos de trabalho, de você, de alguma forma, conseguir recursos para sua empresa. Desta vez, o toque de recolher, né, com o pessoal sem auxílio emergencial, que está sem previsão, discutindo isso no parlamento e tal, sem a possibilidade de um auxílio para as empresas. Então, o Estado que está agindo, cerceando, impedindo, eu creio que com essas travas, sem nenhum calço legislativo, está se colocando em xeque e, do meu ponto de vista, ele também tem que arcar com alguma responsabilidade diante de empreendedores que venham a quebrar. Porque o pessoal de restaurante, academia, salão cabeleireiro e outros segmentos, eles estão aí a deriva, né? Sem saber o que fazer. Né? E pior, hein, Jefferson? Tem cidades que foram lá e legislaram e colocaram que as atividades são essenciais.
Então elas seguem abertas. Aí você gera uma situação que nenhuma cidade está aberta, na outra está fechada. Olha que coisa, que Verdade. paradoxo, né? Mas vamos lá. Não, o que eu acho assim complicado nessa situação toda é porque hoje na atual situação o governador colocando essa trava e nós empreendedores, porque nós nos incluímos nisso, não temos ali nesse momento nenhum tipo de subsídio, nenhum tipo de cálcio por parte nem do governo estadual nem do governo federal. Então, inclusive as questões que afetavam antes a relação de trabalho, que permitiam ali um afrouxamento das regras da relação de trabalho, elas caíram, né? Foram os decretos editados aí que permitiam parcelamentos, suspensões, ou até suspensões de contrato de trabalho, né? Interrupções simples, eles caíram. E hoje em dia, com esse afastamento ali das atividades, o empreendedor, o empresário, ele vai ter que arcar com as responsabilidades trabalhistas desses funcionários, né? Então, a gente vai perceber daqui para frente, se essa situação persistir, que as demandas trabalhistas vão aumentar muito, porque vai ter muita gente que não vai ter condições de manter essa situação, de manter salário de funcionário em casa. E ninguém consegue sustentar com delivery, simplesmente, principalmente aqueles restaurantes que tinham um grande movimento, que tinham uma quantidade enorme de funcionários. A CLT, ela tem ali uma possibilidade de reparação de danos, né? Quando o ente, o órgão, ele se posiciona no sentido de barrar as atividades do comércio, da empresa, do negócio, isso gera prejuízo, a CLT permite uma cobrança. Só que o que nós acabamos vendo na jurisprudência trabalhista nesses últimos períodos é que havia uma exigência muito grande por parte dos órgãos judicantes, né? Dizendo o seguinte: olha, vocês têm que exaurir todos os meios administrativos ali possibilitados pela lei, a lei federal de suspensão de contrato, a lei federal que permitia parcelamento ali, joga férias, essas coisas, e garantir estabilidade para o seu funcionário. Você tem que exaurir todos esses meios administrativos para depois ser garantido aí o direito à indenização. Então, agora nós temos um sério problema, né? E aí eu quero ver qual vai ser o posicionamento do Judiciário do Trabalho. Por quê? Porque agora não tem mais essas travas, agora não tem mais esses meios administrativos, né? Então, isso é que eu quero ver. Eu quero ver como é que as coisas vão acontecer a partir de então, né? Sim. É bem preocupante, né? Você sabe, Jefferson, que a gente até estava comentando, coloquei aqui o comentário do Moreira em destaque. Ele estava colocando aqui o caso de Cotia, né? Que, segundo ele, a guarda está com várias tarefas, né? Mas está sem respaldo por parte do pessoal da indústria e comércio. É um caso local, né? Mas esse caso que o Moreira está colocando, ele se repete. No geral, as cidades, as guardas vão ter que dar atendimento, elas vão ter que procurar encaminhar os casos, né? E em muitas situações sem estrutura. A gente colocou até um cliente nosso, que é o Maurício, ele está postando aí que ele, no próximo dia 20 não vai conseguir pagar os funcionários dele. É uma coisa lamentável. E tal como o Maurício, a gente tem outras dezenas de pessoas que estão aflitas sem saber o que fazer. Eu penso que a gente precisa começar, do meu ponto de vista, Jefferson, começar a judicializar. Eu acho que as pessoas que estão em uma situação difícil vão começar a buscar do Estado algum tipo de reparo. Porque assim, eu vou ter que me sujeitar ao decreto. Tudo bem, vou ser obrigado. Mas você vai para o delivery. É muito fácil, né? O Estado que é todo engessado, que não consegue comprar um lápis, você fazer um procedimento de licitação, né? Dizer que você vai ter que remontar o seu negócio do dia para a noite, Remodelar, né? O negócio, né? Exatamente. Então eu penso que é até uma coisa meio hipócrita, né? Esse discurso do Estado se vira, faz, aí a gente está por aqui para apoiar, né?
Eu penso que é importante as pessoas terem essa noção, né? E aí uma pergunta que me ocorre, Jefferson, como é que fica a questão do trabalhador neste período? Por exemplo, tem muitas empresas que vão fazer o home office, tem empresas que não vão, que vão trabalhar em sistema de isolamento. O trabalhador tem algum direito a mais nesse período de pandemia, nesse caso de isolamento? Como é que fica essa questão? Bom, na verdade, assim, existiu, na verdade, com os decretos anteriores, uma certa regulamentação do home office, né? Mas há um posicionamento já bastante forte no sentido de que aqueles trabalhadores que forem submetidos ao home office para se manter ali a relação de trabalho, a forma de trabalho, deve a empresa, o empresário deve possibilitar a esses trabalhadores situação de ergonomia adequada, tá? Precisa trabalhar com saúde, precisa possibilitar a esse trabalhador também um subsídio, né? A maioria das empresas não estão conseguindo aí, não estão fazendo isso a princípio, mas o correto é providenciar um subsídio para que esse trabalhador ele possa, por exemplo, pagar a internet mais cara que ele vai ter que contratar para trabalhar de casa, pagar a energia elétrica mais que ele vai gastar, né? Mas não precisa pagar tudo necessariamente, mas precisa providenciar esse tipo de subsídio. Ainda pende de regulamentação, ainda é uma coisa que está um pouco falha, mas do ponto de vista jurídico, ao meu entender, não pode se preservar a situação de que a empresa ponha o seu trabalhador em casa para trabalhar sem a devida ergonomia, sem a devido investimento e sem a devido subsídio, sob pena de essa empresa estar enriquecendo indevidamente, né? Do ponto de vista do trabalhador, é isso. Por quê? Porque a gente fala enriquecendo indevidamente, que é um princípio previsto em direito que fala o seguinte, que as custas, nesse caso, não podem ser repassadas ao trabalhador, né? As custas desse trabalho a mais, desse trabalho desenvolvido de forma diferenciada, infelizmente para o empresário, infelizmente para o trabalhador, tem que ser repassado, tá? Então, é muito importante que a empresa que for colocar os seus colaboradores ao serviço de home office, que ela se disponha a organizar essa forma nova de trabalho. Inclusive, importante, gente, previsão contratual. Você, empreendedor, que vai alterar o contrato de trabalho do seu empregado ali, faça o devido aditamento ou a devida previsão contratual desse sistema de trabalho. Tá? Isso é importante. E quando se for um contrato já existente, não tem jeito, vai ter que fazer uma modificação nesse contrato, vai ter que ter ali o aval do empregado, tudo direitinho, mas as contratações novas, que os senhores já tenham uma possibilidade de exercer a atividade por meio do home office, então vocês, senhores e senhoras, empreendedores, empresários, posicionem-se no sentido de colocar nos contratos de trabalho não só as regras do home office, mas as obrigações específicas e os direitos que os seus funcionários, que os seus colaboradores terão no exercício dessa função, a mais ou a menos, tá? E isso vai preservar não só a relação de trabalho entre vocês, mas vai preservar também a tua empresa, tá? É importante. É importante descrever ali, se você está oferecendo uma infraestrutura para o teu empregado poder trabalhar de casa, por exemplo, então é importante você pôr no contrato, você pôr um checklist, você acompanhar a entrega desse material, você acompanhar que esse canto que o seu trabalhador, o seu colaborador vai trabalhar, vai desempenhar suas funções, que ele possa ter ali todo esse aparato legal, que é importantíssimo. Tá bom? Eu acredito, companheiro, que a proposta da nossa live, né, era a gente, de alguma forma, colocar como que o empreendedor tem que agir. Pessoal, ser criativo, eu acho que todo mundo está sendo há mais de 1 ano e meio. Né? Exatamente. A gente já vinha de uma crise, né, que diga-se de passagem, muito grave e que já estava comprometendo muito as contas públicas no Brasil.
Aí sai da crise e vem a pandemia, né? Que testou aí todo mundo, muita gente quebrou. Se você for hoje num shopping, o que mais você vê são shoppings quebrados. E é um detalhe, viu, Jefferson? Pessoal que é inquilino, tem muitos casos com contratos com índice do IGPM. E ele explodiu. O IGPM explodiu, né? A gasolina está custando R$ 5 e alguma coisa aqui em Vargem Grande Paulista hoje, R$ 5,15. É uma excrescência, sabe? A gente não sabe o que vai chegar antes dos R$ 6, se é o dólar ou se é a gasolina. O negócio tá feio, viu? É Então, assim, difícil. aí soma esse cenário, toda essa celeuma, né? Essas restrições que vão chegando, que afeta a vida de todos. E às vezes tem uma certa incoerência quando você vê o transporte público, quando você vê algumas situações ao qual as pessoas são impostas a ter aí a sua aglomeração. Então, como agir? Como agir, gente? Procurar ser criativo e penso eu começar a discutir judicialização. Se você é inquilino e tem o IGPM no contrato como regra, o IGPM é totalmente fora da realidade. Cabe aí a rediscussão. O tribunal já está abrindo portas para vários casos. Quem está no shopping, em outras situações também, cabe aí em muitas situações uma questão de você procurar judicializar. Né? É um dos caminhos que surge também, que é um bom caminho. Né? Nós temos aí, até o Rogério está comentando aqui, o colega, que eles esteve na região central de São Paulo, e o que mais se vê são comércios fechados de placa vende ou aluga. Isso é muito triste. Então, isso é verdade e a gente sabe que é uma consequência dessa quebra, né, de comércio e que infelizmente gerou muito transtorno. Pois não, Jefferson? Exatamente. Para essas pessoas que tiveram esses problemas, que infelizmente tiveram a questão da quebra, a orientação que a gente pode dar, que é muito importante, primeiro ponto, gente, antes de acontecer alguma coisa de judicialização com relação à multa de rescisão contratual de contratos de locações e essas coisas, conversem com o proprietário do imóvel. Eu acho que a gente tem uma possibilidade de conciliação antes do problema se tornar uma bola de neve, tá? Porque quando vai para a justiça, quando chega no judiciário, você tem uma atualização, conforme a tabela prática do Tribunal de Justiça. Fora isso, você tem os honorários de advogado que eventualmente você vai ter que pagar. E fora isso, você ainda tem os juros de 1% ao mês, porque o judiciário é melhor que a poupança nesse país. E nem algumas aplicações financeiras não rendem tudo isso, né? Então, é importante a orientação que eu dou para o senhor, para a senhora, que nós damos ao senhor e à senhora, que infelizmente chegaram nessa situação, conversem com o proprietário do imóvel que os senhores estão deixando, procurem ser mais transparentes possíveis e tentem fechar um acordo. E detalhe, gente, acordo sempre por escrito, tá? Sempre, tanto da parte de quem é proprietário do imóvel, que faz a locação, que é o locador, quanto daquele locatário. Faça tudo por escrito, faça termo de acordo, põe ali formas de pagamento, se vai ter atualização, se não vai ter, se vai ter juros, se não vai ter, se vai ter uma multa pelo não cumprimento, se vai possibilitar o parcelamento, né, que acho que é o mais importante para todo mundo, mas se vai isentar a multa do contrato no caso da rescisão ou resilição nesse caso, né, o desfazimento do negócio, para colocar em termos mais simples aqui, mas é importante ter essa postura, você que está deixando o imóvel e você que é proprietário do imóvel, de fazer uma conciliação antes de ir para o judiciário, porque o judiciário não é bom para ninguém, né? Tem essa parte de juros, correção e atualização que faz com que a dívida cresça e a cobrança do senhor seja mais vantajosa, como credor, senhor proprietário de imóvel, locador. Mas também tem a questão daquela famosa ganhou, mas não levou. Em que o senhor que está cobrando, muitas vezes não consegue achar dinheiro, não consegue achar bens a penhora. E aí o teu processo ele só vai te custar uma baita grana a cada ano que passa. O senhor vai recolher custas para oficial de justiça, para outras diligências e outras coisas mais do teu processo para tentar achar alguma coisa e receber o que lhe é devido. Mas o senhor, de certa forma, acaba não tendo a contrapartida. O processo às vezes dura 5, 10 anos, se é mais fácil conversar. Então, isso é muito importante. E os senhores empregadores,
mais de comércios e negócios menores ou de médio porte, os senhores também, por favor, se posicionem com seus empregados. Eu acho que uma boa conversa vai ajudar. Tudo bem, vai ter aquelas pessoas que não vão se posicionar no sentido de, eu não estou nem aí, eu quero o meu e pronto. Infelizmente, existem pessoas assim. Mas eu acredito que uma grande parte vai entender a situação e vocês vão conseguir se compor com eles. Tá? Não é legal, não está dentro da lei fazer parcelamento de verbas trabalhistas. Suspender o pagamento do seu empregado. Não é legal, isso não está dentro da lei. E enseja até, em alguns casos, algumas aplicações de multas. Mas é importante os senhores conversarem, porque muitas vezes evitam uma demanda trabalhista e resolvem o problema, até porque uma hora isso vai ter que passar. E quem sobreviver, porque a gente sabe que não vai ser todo mundo, vai se sobressair de novo e consegue acertar as pontas. Sim. Okay? Você sabe, Jorge, que tem uma coisa importante, até colocar aqui para o pessoal assistir. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, o TJ de São Paulo, ele fez um trabalho muito legal agora, no meio do ano passado, né, no meio da primeira onda, com relação à possibilidade de conciliação, né, para renegociar aluguéis. Portanto, é uma alternativa que surge, tá, que é bem interessante para quem é empreendedor. Tá? Tem muita gente que está aflito. Hoje eu recebi ligação aqui de dois caras, tanto um que é até curioso, né? Um que alugava e outro que aluga. E os dois preocupados. A orientação foi muito clara: procura achar um acordo, procura sentar e conversar. Poxa, doutor, mas é minha única forma de renda. Então, por isso mesmo, então procure criar uma forma de você manter alguma coisa e não perder o inquilino, porque você vai ficar meses para recuperar o teu ponto depressivo e tal. Então é importante procurar encontrar o meio termo. É uma dica que a gente dá aí para quem é empreendedor, né? De alguma forma procure encontrar o meio termo, porque é o caminho para a gente evitar que essa situação acabe gerando mais transtornos. Eu creio, Jefferson, que a nossa missão, né? A gente coloca à disposição o escritório, toda a nossa expertise para quem quiser tirar alguma dúvida. Até vou colocar aqui os nossos e-mails, tá? Tanto o e-mail do Jefferson quanto o meu e-mail também. Para quem quiser, né? É só mandar aí o seu e-mail, tá? Esse é o meu e-mail, o e-mail do Jefferson também. E a gente vai procurar responder às pessoas, né? Conforme as suas demandas, e vai procurar ajudar. Eu creio que a advocacia, Jefferson, ela tem uma missão cidadã. A gente tem a obrigação de procurar ajudar o próximo, né? E de alguma forma contribuir para que todo mundo saia da crise, né? Essa questão do conflito que nós estamos vendo aí, né? Do trabalhador, né? Tem direito, ele já colocou, o Estado pode ser penalizado no ponto de vista, acho que ele deve nesse momento, porque é a única forma de alguns casos garantir sobrevivência, né? É isso. Talvez demore, mas nós vamos ter que correr atrás. A questão da educação com a saúde é esse conflito, né? Que é um paradoxo. A gente precisa equalizar. Enquanto o governo não se resolve, gente, vamos procurar caso a caso tratar, se cuidar, botar máscara, que é o jeito, né? O Jeff está na casa dele, ou na minha, né? Da questão das máscaras aí, nós estamos longe. E a gente esperar que esse conflito do Estado, né, com o cidadão, entre os governos, se estabilize para se garantir saúde, né, que saúde é direito básico de qualquer cidadão, né, e a gente tem tudo para poder fazer o Brasil dar certo. Vamos torcer para que os nossos governantes se sensibilizem. Eu acho que os excessos não são bons. Eu estou vendo que tem muitas hipóteses que eu acho que o maior indutor, Jefferson, desse Covid, eu vejo aqui em Cotia e outras cidades aqui da região metropolitana, em muitos casos não é o comerciante que trabalha certo, viu? O cara que tem o seu restaurante ali certinho, que está atendendo com máscara, você vai nos lugares, você vê que tem uma luva para você poder se servir lá no seu refeitório, enfim, há todo um cuidado sanitário para tentar evitar a propagação. Agora, festa clandestina tem a rodo, né? O Estado não está aparelhado para combater isso, né? Vai multar, né? Ainda ontem eu vi o prefeito aqui de Vargem Grande,
Josué fala, não, que nós vamos multar, que não vai ter notificação prévia, não vai ter conversa, nós vamos para frente. Ótimo, né? Que aconteça. Até um alerta que eu moro em Vargem Grande Paulista, que aconteça, tá? Porque o discurso é bonito, a gente precisa ter prática, né? E infelizmente muita gente jovem, e até uma coisa que a gente tem que ter cuidado, gente, nesse momento nós estamos chegando no ápice da pandemia, né? E aí a gente vê vários infectologistas comentando que o Brasil foi um dos países que teve a capacidade de desenvolver o Covid, né? Então a gente conseguiu desenvolver uma variante. Você vê o quão grave, né, é a situação no Brasil. E aí essa variante espalhou, né? Então agora como é que faz? Né? Então vamos procurar redobrar o cuidado, né? A nossa firma vai procurar agora nas próximas 2 semanas não vai ter atendimento ao público, né, Jefferson? Até para explicar para os amigos aí que são clientes, a gente vai fechar o atendimento ao público, procurar trabalhar restrito, né, com o pessoal restrito, alguns com condições também no home office, e a gente vai procurar garantir aí fazer a nossa parte como empresa, né, como escritório, e torcer para que a gente consiga passar e nos colocarmos à disposição de todos aí para servir. Certo, meu colega? São as minhas considerações finais, Jefferson. Abre o seu microfone. Seu microfone está fechado. Opa. Abre esse microfone, companheiro, para você falar. Isso, aberto. Aí, funcionou. Vamos lá. Ótimo. Pessoal, eu acho que nesse momento não tem nada que a gente possa dizer a princípio para aliviar o sentimento de estresse, de ansiedade, de preocupação dos senhores empreendedores, comerciantes, empresários, empregados, empregadores, tá? Não tem, mas eu digo a todos que é importante procurar nesse momento ter um espírito de conseguir conversar uns com os outros, empregado, empregador, locador, locatário, credores, devedores, porque a justiça ela vai dar o que é de direito, que for pedido, tá? E o seu profissional de confiança que for escolhido, ele vai fazer o melhor dele para poder fazer com que você receba o que lhe é de direito, né? E também a outra parte, provavelmente vai ter um profissional que defenda os seus interesses. Mas, antes de tudo, a conversa é importante, principalmente diante desse cenário que agora não tem nenhum subsídio, não tem nenhuma possibilidade de vir, por enquanto, do que a gente tem visto aí, mas é muito importante esse posicionamento. Nós nos colocamos à disposição para tecer as orientações que forem devidas, importantes, que os senhores precisarem. Também estão abertas as possibilidades dos senhores procurarem aí os profissionais de confiança dos senhores e senhoras, tá? Mas a gente está à disposição para servir sempre e vamos para frente, que infelizmente tem muita coisa por vir aí ainda e vamos rezar para essa vacina chegar logo, para a gente poder voltar a ter uma vida normal. Ok? Muito obrigado a todos. Seu microfone, Michel. Aqui. Uma boa noite a todos, né? Que Deus abençoe. Vamos nos cuidar, né? E se Deus quiser, essa situação vai passar, né? Agradeço os colegas que assistiram a live aí, o Jurandir, o Gilmar, o Rogério, o Maurício, o Felipe, né? A Raquel e a Sandra. A Sandra, inclusive, é colega da advocacia, viu, Jefferson? Uma saudação aos colegas do direito aqui de Cotia. E a gente acredita que nós temos muito aí por produzir. Esse ano vai ser um ano difícil, mais um ano difícil, mas a gente vai se colocar à disposição como escritório para ajudar, né? Orientar. Ano passado eu criei um e-mail de crise, eu respondi muita coisa por lá, ajudei muita gente para que a gente pudesse seguir adiante, né? Fé em Deus, agradeço a todos aí, pessoal. E a gente está à disposição, tá? E que Deus abençoe. Vamos para frente, pessoal.
Na paz.